Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias de hoje. Eu começo agradecendo a sua companhia. É sempre muito bom esses momentos em que passamos juntos para a gente poder refletir, discutir, conversar sobre os mais variados assuntos. E hoje nós vamos tratar de um assunto bastante atual: conflito de gerações. Pois é, imagina comigo a cena. De um lado, jovens cheios de energia, cheios de ideias, e de outro, profissionais experientes no mercado de trabalho. Eles se encontram no mesmo ambiente. E aí, como resolver os conflitos que podem surgir dessas duas gerações fazendo parte do mesmo ambiente? Para a gente conseguir entender um pouquinho mais dessas questões, está conosco hoje aqui no Concerto de Ideias o professor Eliel Unglaub. Tudo bom, professor Eliel? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Concerto de Ideias. Pois não, muito obrigado pelo convite, viu? Já é a segunda vez que o senhor participa conosco, né? Sim. É muito bom tê-lo aqui com a gente. Sim. O professor Eliel, ele é formado em Pedagogia e Teologia pelo UNASP, Campus Engenheiro Coelho, e é mestre e doutor em Educação, mestre pela PUC, né? E doutor pela Unicamp. E também tem um pós-doutorado na Universidade de Andrews, nos Estados Unidos, né? A área da educação, então, lhe encanta. Sim, exatamente. Eu vivi os meus 24 anos últimos da minha carreira aqui no NASP, trabalhando com jovens de todos os cursos e além de pós-graduação e mestrado também. Eu gosto muito do contato com os jovens e me identifico muito com eles. Por isso que a geração Y não me causa medo. O que seria essa geração Y? Na verdade, a geração Y, ou também chamada de millennials, são aqueles que nasceram entre 1980 e 1995. E alguns autores falam até 2000. Então, basicamente, aqueles que nasceram entre 1980 e 2000 é a chamada geração Y e mais recentemente chamada de millennials. E quais seriam as características dessa geração, professor? Essa geração é a geração que nasceu já praticamente conectada. Eles já conheceram os computadores já na década de 80, 90, a internet chegando com força. Então, eles são hiperconectados, Sim. Eles têm conhecimento de tecnologia que as gerações anteriores não tiveram, especialmente a geração anterior, que foi a geração X, ou ainda um pouquinho antes a geração dos baby boomers. Que seriam a nossa geração, de repente, o pessoal que está nos acompanhando agora. Exatamente. A minha geração é a geração baby boomer, que foram aqueles que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, até a década de 60. Daí vem a minha geração, aí vem a 70. sua geração, que é a geração X. E depois a geração Y de 80 até 2000. E de 2000 para cá, professor, me Então, assusta, porque até 2000 eram os hiperconectados. Exatamente. De 2000 para cá a gente vai falar o quê? É uma geração que está chegando aí, que já alguns até mostram que eles já nascem com um celular na mão, né? Então, na verdade, essas gerações, elas ainda estão convivendo, né? Especialmente a geração X, a geração Y, convivendo agora no ambiente de trabalho. E os mais antigos, um pouco da minha época, os baby boomers. Então, nós temos realmente um conflito no mercado de trabalho, porque tem os mais experientes da geração X ou os baby boomers, e tem os que chegaram no mercado de trabalho recentemente, que é a geração Y e agora os millennials, né? Qual que é a vantagem da gente estudar as gerações? Não o conflito, mas primeiro as gerações. Entender como elas são. É porque elas têm diferenças entre exatamente a educação, a própria maneira como foram educados. Por exemplo, aqueles que foram educados da minha geração, os pais eram mais rígidos e tinham uma forma mais incisiva de educar as crianças. Aqueles que foram agora da geração dos milênios, os pais já são mais permissivos, né?
Porque eles pensam, os pais pensam assim, bom, meu pai e minha mãe me bateram quando eu era pequeno, mas eu não quero fazer isso com meu filho. Então, essa geração de Y, ela nasceu e cresceu especialmente dizendo mais o que pensa. Então, as crianças hoje dizem o que pensam. Eu tenho, por exemplo, uma netinha de 4 para 5 anos, ela já fala com a mãe dela, assim, discutindo. E eu não discutia com meu pai e com a minha mãe de jeito nenhum. Era diferente, o que o meu pai e a minha mãe falavam, eu acatava. E mesmo se eu fosse querer falar, diziam, eu já disse isso e ponto final. E não se argumentava, né? Exatamente. Então a gente percebe, antes da gente chegar no mercado de trabalho, os conflitos já acontecem dentro de casa. Sem dúvida por nenhuma. conta das diferenças de gerações. Exatamente. E a geração atual está muito mais argumentativa. Ela quer as coisas muito mais rapidamente. Porque elas vivem nesse contexto de internet, de tecnologia, que é tudo instantâneo, né? Exatamente. A tecnologia propicia essa rapidez. Você quer saber uma coisa hoje, você fala com o Dr. Google e ele responde rapidinho, né? Exato. E antes não, era muito mais demorada. Então a geração atual, ela está querendo as coisas muito rapidamente, ela não tem a paciência que a geração anterior tinha. Por exemplo, uma pessoa anteriormente, ela entrava numa empresa, ela começava lá de baixo, ia galgando os degraus, subindo devagarinho até chegar aonde ela esperava chegar. Hoje a geração não, ela quer muito entrar rapidamente. Lá em cima, Na verdade, a geração atual, ela tenta e procura queimar etapas, o que não é bom, não é? A gente pode analisar as questões positivas dessa geração, mas também tem o lado negativo, né? São os dois lados da moeda. Tem o lado bom da geração atual, que ela tem interesse, ela tem criatividade, ela tem pressa, mas ao mesmo tempo ela não tem paciência, entendeu? E como a gente deve, professor, harmonizar isso no ambiente de trabalho? Porque hoje nós temos, né, profissionais da geração X e profissionais da geração Y, né, convivendo no mesmo ambiente. O que fazer para aproveitar o melhor das duas gerações? Na verdade, a geração X está, assim, teoricamente, mais avançada, está na direção, nas gerências, nas diretorias. E a geração Y está chegando agora. Trazendo energia nova para a empresa, trazendo energia, criatividade, ideias novas. Então, na minha opinião, o fator chave é diálogo. O diálogo entre as duas gerações. Então, a geração X, por exemplo, ceder um pouco, não é? Relevar um pouco essa pressa, essa impaciência da geração Y, e a geração Y ter um pouquinho de paciência com a geração X. Então, tentar encontrar o equilíbrio. O equilíbrio. E para encontrar esse equilíbrio, a melhor forma é o diálogo. Não existe outra coisa mais importante do que o diálogo. O diálogo para criar o equilíbrio, para que as coisas funcionem bem na empresa. A gente pode pensar também na questão familiar também, né? O diálogo em casa para resolver conflitos familiares, conflitos de gerações, e o diálogo também na empresa, no mercado de trabalho, para tentar extrair o melhor das duas gerações. Exatamente. Tanto a X quanto a Y. Eu acho que tem que haver o entendimento, tem que haver paciência de ambas as partes e tem que haver conversa. Principalmente porque a geração Y, ela quer argumentar. Então, ela deve argumentar, ela deve falar aquilo que ela quer, mas com respeito e ao mesmo tempo, a geração X procurar entender e relevar também várias coisas em relação à geração Y. Não dá para dizer que a X ou a Y é mais profissional, é mais competente, é mais capaz. Não existe essa análise. Não. Por quê? Porque há vantagens de uma geração e vantagens de outra geração. Há desvantagens de ambas também. Então, na verdade, as duas gerações, elas podem se complementar, elas podem se interagir e se uma
procurar compreender a outra e as duas procurarem se harmonizar através do diálogo, Sim. isso vai ser muito benéfico tanto para uma geração quanto para outra e especialmente para a empresa. Para a empresa. E no caso da família, a mesma coisa. Exatamente. Vamos dar um exemplo na empresa? Sim. Como é que a gente pode conciliar duas situações que envolvem a geração X e a geração Y, por exemplo? No caso de uma ideia que a pessoa da geração Y traz. E a da X, ela fica meio temerosa, mas será que vai dar certo? Será que não? Às vezes, algumas ideias da geração Y assustam a geração X. Porque são muito inovadoras, Exatamente. muito tecnológicas. Então, quando surgir isso, então o diretor, que é X, ele deve falar, ó, me explica bem isso, deixa eu procurar entender. Não querer já falar, não, isso não vai dar certo. Ouvir primeiro, ouvir e a geração Y tentar explicar bem detalhadamente, porque a geração X precisa de ser bem explicado, para ela assimilar, para ela processar na mente, para depois ela concordar. A geração Y é muito mais rápida. Mal falou, ela já pegou. Falou, ela não, já entendi, tá bom. A geração X não. Peraí, deixa eu entender. Me explica de novo. Então tem que haver isso. Devagarzinho, né? Exato. Com calma, com cautela, né? Com respeito também, né? Exatamente. A gente falou aí no conflito de gerações dentro de casa, falamos no ambiente de trabalho, e agora eu queria puxar um outro ponto, professor, já que o senhor é professor, como é que funciona isso na sala de aula? O aluno é geração Y, mas o professor é geração X. Exatamente. E aí, como é que faz para trabalhar com isso de tal forma que o aluno consiga aprender e os objetivos sejam cumpridos, professor? Nesse caso, o professor tem que ter as mesmas características. Tem que ter paciência, tem que ter um senso de bom humor, tem que, às vezes, ouvir aqui, deixar passar para o outro lado. O aluno fala alguma coisa e ele não pode querer rebater na mesma intensidade, no mesmo momento, não é? Então, isso tudo vai fazer com que o professor tenha esse jogo de cintura. Eu acredito muito no jogo de cintura do professor. Sim. E o aluno, o respeito para com o professor. E saber também a hora de falar, né? Então, eu me considero que eu fui um bom professor até agora, tenho lidado com os alunos da graduação, especialmente nessa geração Y. Sim. Basicamente, os millennials especialmente, exatamente pelo jogo de cintura e bom humor, e otimismo, e ânimo, e disposição para poder lidar com a situação do dia a dia na sala de aula. Acho que o senhor falou aí algumas palavras que são chave no processo, né? O bom humor, o jogo de cintura e sempre estar aberto para aprender também, Exatamente. né? Tanto uma geração quanto a outra, elas podem aprender mutuamente. Ninguém é totalmente dono da verdade, né? Então, o aluno pode ensinar o professor pode ensinar o aluno e ambos podem aprender de uma forma muito mais prazerosa, né? Perfeito, professor. Então, a gente podia definir tudo isso como sendo uma única palavra, é o equilíbrio. Equilíbrio. Que envolve diálogo, que envolve respeito. Exatamente. Para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, tanto dentro de casa, quanto na escola, ou na faculdade, ou então na empresa, né? Que nós estamos falando aqui a respeito de conflito de gerações no ambiente profissional, como lidar com essas dificuldades. Tem alguma dica a mais, professor, um segredinho que o senhor pode deixar para o pessoal que está em casa nos acompanhando sobre esse assunto? Eu gostaria de dizer o seguinte, que todos aqueles que estão envolvidos com família, no trabalho, devem, eu sempre falo, as palavras-chave sempre são muita paciência, equilíbrio e respeito e, sobretudo, o diálogo. O diálogo, ele é realmente fundamental, tanto nas relações da família, como nas relações do trabalho e até na parte espiritual, na igreja, em todos os ambientes, o diálogo ainda é fundamental para diminuir, minimizar os conflitos de geração e de gerações e, ao mesmo tempo, trazer um ambiente mais saudável nas famílias, na empresa, no ambiente do trabalho. O legal do diálogo é que
conversando, as pessoas se entendem e uma passa a admirar a outra. Exatamente. Né? A gente começa a conhecer e passa a admirar. Com certeza. Né? E quando existe admiração, existe respeito, as coisas acontecem da melhor maneira possível. Isso acaba acontecendo de forma mais natural. Exatamente. Né? Professor Eliel, muito obrigada por ter participado conosco do Concerto de Ideias. Pois não, foi um prazer muito grande. E obrigada a você que está nos acompanhando. A gente está chegando ao final do primeiro bloco. A gente vai para o intervalo rapidinho e já já a gente volta para falar um pouco mais sobre conflito de gerações. Não saia daí. De volta com o Concerto de Ideias. Hoje nós estamos conversando a respeito do conflito de gerações, isso mesmo. De um lado, pessoas mais novas, cheias de energia, cheias de ideias, de criatividade, e de outro, profissionais mais experientes, e eles se encontram no mercado de trabalho. E aí, como resolver os conflitos que surgem das duas gerações diferentes? No primeiro bloco, nós conversamos com o professor Eliel Unglaub, que nos deu aí algumas dicas. Agora, no segundo bloco, a gente vai conversar com alguns jovens e entender como eles pensam a respeito desse conflito de gerações. Quem nunca ouviu a frase "na minha época era melhor"? Bom, o conflito de gerações acontece não só no trabalho, mas também dentro de casa. E é por isso que o Concerto de Ideias vai conversar com diferentes jovens para saber quais são os conflitos, as dificuldades que eles enfrentam vivendo com uma geração diferente. Bom, vocês podem se apresentar falando o seu nome, a idade que vocês têm. Bom, meu nome é Thiago, eu tenho 22 anos. Eu sou Esther, eu tenho 18. Meu nome é Daniele e eu tenho 32 anos. Bom, vocês estão inseridos em um mesmo contexto de faculdade, estágio, trabalho. Como que vocês lidam com a presença de pessoas de uma outra geração nesse contexto? Bem, no meu caso, eu trabalho diretamente com a Esther, que ela tem 18 anos. E com ela, especificamente, ela não trabalhando, ela não aparenta ter a idade que ela tem. Mas, normalmente, o que eu vejo é que a rotina, para acostumar, como eu já trabalhei em lugares que exatamente a gente tinha aquela obrigação de formalidades, de ter exigências. Então, eu sinto que, às vezes, para a pessoa que está começando, é um pouquinho mais difícil. A Esther é uma diferente de todas. Esther. Então, eu faço jornalismo primeiro ano e minha sala é predominantemente jovem. No máximo, tem gente de 23 anos e só tem uma aluna que tem mais 35 anos, mais ou menos isso. E por ter uma sala muito jovem, a única aluna que é mais velha, assim, ela se comporta mais com a gente. Ela se identifica mais com a galera jovem e não ao contrário. Ela não fica diferente, ela não fica excluída, ela fica ali todo mundo junto, mesma faixa etária. Então, na minha forma de ver, assim, né, eu tô no 5º ano de Direito. Tenho 22 anos, diria que sou da mesma geração que ela. Só que eu percebo muitas diferenças, né, com o pessoal que está chegando agora na faculdade, que acabou de sair do ensino médio, que ainda está com aquela cabeça de aventura, explorar e com a cabeça nesse sentido, né, porque a gente agora, nós estamos com aquela cabeça mais com os pés no chão, onde nós queremos, onde os nossos sonhos têm que começar a se tornar realidade, né, então a gente percebe isso, a gente percebe que essa diferença de ideias que tem com as pessoas que estão chegando agora, que são da geração de 18, 17 anos, com a nossa, que é uma geração próxima, que é a de 22 anos. Então, tem divergência, ao meu ver. Principalmente na questão dessa maturidade, né? Bom, e vocês percebem, talvez, um conflito na casa de vocês ou em outro ambiente? Porque quando pensamos em conflito de gerações, acho que a gente lembra muito do aspecto de trabalho. Mas e como é que fica essa questão da casa, do pai, da mãe, do tio? Então, né, eu penso da seguinte forma. Na época dos meus pais, essa questão de trabalho felicidade era muito ligada à sobrevivência. Hoje, na minha geração, não é só sobrevivência, também é saber ser feliz. Então,
eu percebo essa divergência de pensamento, sabe? Porque para mim hoje não é só sobreviver, eu também quero ser feliz, eu também quero ter paz, entendeu? Mas acaba que hoje nós estamos vivendo uma era da ansiedade, né? Porque é tanta pressão nesse aspecto, que a gente quer tanto ser bem-sucedido, que a gente acaba esquecendo de ser feliz e mesmo de viver o presente, né? Então, talvez esse conflito entre a geração sua, do seu pai, da sua mãe, traga até você se sinta pressionado até. Sim, então. Com certeza, né? Eu acredito que não só comigo, mas hoje em dia todo jovem, toda pessoa tem passado por isso, né? Acho que não é só comigo, acho que é com todo mundo. Na minha casa, os meus pais, eles não, digamos que eles são velhos, mas eles já têm uma idade mais. Meu pai tem 60, a minha mãe tem 57. Então, eles optaram por ter filhos mais tarde, porque a minha mãe ela não se achava madura na época para ter filhos, para criar. E hoje em dia eu consigo observar que isso foi muito bom. Apesar deles hoje em dia serem mais velhos, eu sinto que eu vou perdê-los cedo, eu jovem, mas a educação que eles me deram foi muito boa, foi muito madura. Eles escolheram as coisas certas no tempo. Hoje em dia eles são muito conselheiros. Bem, eu vejo que um pouco do que ele falou também, que as gerações anteriores, elas tinham essa preocupação de mercado de trabalho, não tinha essa preocupação de estar pleno nos outros aspectos da vida. Era muito, tipo, arranjei um trabalho, era aquilo para o resto da vida e teria meus filhos e tal. Mas agora a gente tem essa preocupação, a gente já me colocando nessa nova geração, de também estar satisfeito em outros aspectos, né? E com relação ao meio social também, eu vejo que também teve grandes mudanças. Então, a gente vê, diferente do que foi falado, as pessoas demoram mais para se relacionar firmemente. Antigamente, as pessoas começavam a namorar muito cedo. Eu tenho um tio que começou a namorar, a esposa dele tinha 13, ele tinha 18, e eles foram casados durante a vida inteira. Assim. É bem diferente do que é hoje. E o que vocês acham que essa parte de conviver com uma outra geração, seja mais velha, seja mais nova, agrega na vida de vocês? Para mim foi bem interessante, porque hoje eu convivo com pessoas muito mais jovens. E tem coisas que na minha adolescência eu não tinha vivido e eu me permiti. Então, as pessoas praticamente chegam para mim e falam: "Nossa, você não parece ter da sua idade". Eu acho que é muito que eu pego a juventude das pessoas em volta, porque eu me permito isso, já que eu estou num ambiente assim. Eu acho o máximo. Eu acredito que para quem é mais velho e convive com a galera mais jovem, pega muita energia, e para quem é mais jovem que convive com a galera mais velha, pega experiência. Eu acredito que é uma questão de equilíbrio, igual ela falou aqui agora, né? Onde nós temos muito que aprender com a geração futura, né? Porque eles já viveram tudo que nós não vivemos ainda, né? E se a gente não aprende com ele, a nossa tendência é acabar repetir os mesmos erros. E assim como eles têm muito que aprender com a gente, né? Porque eu tenho certeza que a geração nova tem muito para inspirar os mais velhos, né? E é tudo uma questão de equilíbrio, na minha opinião. Bom, e já que vocês têm essa experiência de estar com pessoas mais velhas ou mais novas, seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade, vocês acreditam que é possível sim ter um convívio pacífico com uma outra geração? Sim, com certeza, né? É tudo uma questão de equilíbrio, igual eu falei. Eles têm muito que aprender com a gente e nós temos muito que aprender com eles, justamente para não repetir os mesmos erros que eles já cometeram no passado, né? Então é igual eu anteriormente disse, é uma questão de equilíbrio, então eu acho bem possível. Digo isso porque eu tenho amigos mais velhos e também tenho amigos mais novos. Acho que sim, com certeza. Cada geração tem uma coisa nova para ensinar para a próxima e, claro, cada uma respeitando o tempo do outro, o espaço e a faixa etária. Bem, eu acho que os dois lados têm muito a ganhar.
As antigas gerações, as gerações mais velhas, têm o que ensinar para as mais novas, e as mais novas também têm sempre as suas inovações, sempre um jeito novo de fazer as coisas. Então, os dois têm muito a ganhar. Obrigada pela participação de vocês e até a próxima. De tudo que nós conversamos e ouvimos no programa de hoje, uma palavrinha se destaca: equilíbrio, para que o conflito entre as gerações não crie problemas em casa, na faculdade ou na escola, ou então no ambiente de trabalho. E a gente vai ficando por aqui com o Concerto de Ideias. A gente volta na próxima semana. Um abraço muito carinhoso e até lá!